Foi só a temporada da NBA começar pra gente ver os caras quebrando recordes, chegando perto de algumas marcas históricas da NBA. Quer dizer, alguns caras, né? Mas por mais incríveis que sejam algumas atuações, tem recorde que dificilmente vai ser quebrado. Tanto que tem um cara que já tá afastado das quadras aí faz um tempo, que bateu uma marca incrível e mesmo ficando 2 anos praticamente, 2 temporadas fora da NBA, não teve o seu reinado ameaçado. Sim, eu tô falando de Klay Thompson, um dos melhores chutadores da NBA, pelo menos na atualidade, certamente, e que deve retornar em breve. Enquanto ele não volta, a gente mata um pouquinho dessa saudade relembrando um recorde que ele quebrou lá em 2015, quando ele se tornou o cara que mais pontos anotou em um único quarto de jogo. Quer saber quem acompanha o Klay Thompson nessa? Então se liga aí no nosso Top 5 dos jogadores que mais pontos fizeram em um único quarto em toda a história da NBA. Se liga aí. Esse Top 5, como a gente já falou, é encabeçado por Klay Thompson, o Splash Brother, que entrou nessa lista, aliás, assumiu a liderança dessa lista aí, desse Top 5, lá em 2015, no jogo contra o Sacramento Kings, quando ele faz 52 pontos, sendo 37 deles em apenas um quarto. Essa façanha aconteceu lá no dia 23 de janeiro de 2015, naquele jogo contra o Sacramento Kings. O Klay Thompson anotou os seus 37 pontos no terceiro quarto da partida, onde ele ficou em quadra apenas 8 dos 12 minutos possíveis. Ele foi simplesmente perfeito durante o período que esteve em quadra nesse terceiro quarto. Ele acertou os 13 arremessos que ele tentou, sendo que 9 foram da linha dos 3 pontos, que foi outro recorde, né, que ele acabou batendo também na NBA naquela ocasião. E o impacto da pontuação do Klay Thompson naquela partida foi tanto que quando ele começou a pontuar nesse terceiro quarto, o jogo estava empatado em 60-60. E aí quando ele termina os seus 37 pontos, o Golden State Warriors já vencia por 104-74, ou seja, 30 pontos de diferença. No final, os Warriors acabaram vencendo por 126-101, claro, com uma bela ajuda de Klay Thompson. Pois é, senhoras e senhores, Klay Thompson, o homem tá voltando, hein? Tá voltando. Nesse jogo aí que ele bate o recorde, né? Que ele faz os 37 pontos lá em 2015, ele desbancou 2 caras que dividiam essa primeira posição, que tinham anotado o mesmo número de pontos em um único quarto. Quer saber quem são? Um deles ainda joga. Primeiro a gente faz uma viagem e volta lá pro último dia da temporada de 1977-1978, quando George Gervin, do San Antonio Spurs, anotou 33 pontos num único quarto. Naquela temporada, George Gervin e David Thompson disputavam o título de maiores pontuadores da NBA. No último dia, na última rodada, no dia 9 de abril de 1978, o George Gervin, jogando pelo Spurs, anotou 63 pontos contra o então New Orleans Jazz. Mais destaque para os 33 pontos que ele anotou só no segundo quarto do jogo. Só que vale lembrar que ele consegue essa façanha aí, a gente está falando lá de 1978, quando ainda não havia sido implementada a linha dos 3 pontos. Ou seja, cada bolinha que caía no máximo valia 2. Mas lembra que eu falei que o Klay Thompson lá em 2015 superou um recorde que era de 2 caras, sendo que um deles ainda estava jogando na NBA hoje? Pois é, 30 anos depois dessa façanha dos 33 pontos em um quarto lá de 1978, Carmelo Anthony anotou a mesma pontuação em um terceiro quarto impecável contra o Minnesota Timberwolves na época que ele jogava no Denver Nuggets. Pois é, nesse jogo aí Carmelo Anthony terminou com 12 de 15 no terceiro quarto, incluindo 4 bolas de 3 pontos. Na quarta posição do nosso Top 5 nós temos ele, David Thompson. Lembra que a gente falou lá na segunda posição, o George que fez os seus 33 pontos naquela última rodada, quando ele disputava o título de maior pontuador daquela temporada de 77, 78 contra o David Thompson. Olha ele aí.
Pois é, por algumas horas antes do George Gervin marcar 33 em um quarto e 63 no jogo, o David Thompson foi o líder de pontuação da NBA lá naquela temporada de 1977-78 e também o detentor do recorde para o quarto com maior pontuação da história da liga até então. Pelos Nuggets, Thompson marcou 32 pontos contra o Detroit Pistons no último dia da temporada da NBA. Mais tarde, naquela mesma noite, o George marcou seus 33 pontinhos e acabou com a graça do David Thompson. E na quinta posição, fechando o nosso top 5 dos maiores pontuadores em um único quarto em toda a história da NBA, nós temos outro cara que se beneficiou muito da linha dos 3 pontos. Eu estou falando de Joy Johnson, que marcou 29 pontos em um único quarto. Isso aconteceu no dia 16 de dezembro de 2013. Pelo Brooklyn Nets, o Johnson acertou 8 de 10 tentativas da linha de 3 pontos no terceiro quarto do jogo contra o Philadelphia 76ers. O interessante é que ele marcou todos os seus 29 pontos fora da linha pintada. Ele acertou um total de 10 de 13 arremessos, ou de média distância ou fora do perímetro. Não é mole não, hein? É o tipo de recorde que dificilmente vai ser quebrado, né? Apesar que Klay Thompson tá voltando e há quem aposte muito que ele mesmo pode quebrar o próprio recorde, será? Então é o seguinte, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal e manda pra gente aí nos comentários. Será que esse recorde, que hoje é do Klay Thompson, será superado nessa temporada da NBA? Ou será que alguém consegue entrar para esse top 5 aí dos maiores pontuadores em um único quarto em toda a história da liga? Será? Manda pra gente nos comentários. E se você não tá inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa todas as notificações para não perder nada, porque aqui no Live Basketball BR, você sabe, são no mínimo 2 lives diárias pra gente falar do melhor basquete do mundo. Valeu, galerinha!